Fala pessoal, Engenheiro Luiz aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E o tema dessa semana nós vamos falar sobre as vinculações num projeto estrutural. E antes de mais nada, nós precisamos entender o que são essas vinculações, como que elas funcionam e em qual momento que eu vou utilizar cada uma delas. As vinculações elas estão totalmente relacionadas em relação à rigidez entre os elementos. E isso vai influenciar muito no deslocamento da estrutura e na redistribuição dos esforços dos momentos fletores em relação aos apoios. E dentre as vinculações nós temos três modelos. Nós temos um modelo engastado, um modelo semi-rígido e um modelo rotulado. E para que você consiga entender melhor em relação a esses três tipos de vinculação, eu vou mostrar para você um comparativo dentro do software para que a gente consiga entender melhor como que funcionam essas vinculações. Beleza, aqui eu fiz 4 estruturas, tá? Nessa nossa primeira estrutura nós temos aqui os dois pilares, ligando esses dois pilares uma viga de 14 por 40, tá? Os pilares são de 14 por 30, com o carregamento aqui de 500 kgf por metro, distribuído nessa viga. Desse modelo aqui nós temos mais 3 modelos iguais. O que muda de um modelo para o outro é a sua vinculação. Se a gente pegar aqui no nosso 3D, a gente percebe que são 4 pórticos, tá? Que é apenas para análise das vinculações. Ou seja, no nosso primeiro modelo aqui, nós temos uma viga que ela está totalmente engastada nos pilares, que dentro do software, dentro do Iberic, a partir do momento que a gente lança uma viga, ela já está automaticamente engastada nos seus apoios. Se nós queremos fazer um outro tipo de ligação, a gente precisa informar ao software se essa ligação é semi-rígida ou se essa ligação ela é rotulada. Então, no nosso segundo modelo aqui, a mesma estrutura, tá? A única diferença é que essa viga está semi-engastada nos pilares. Essa terceira estrutura ela também está com uma ligação semi-rígida, porém eu apliquei uma vinculação aqui de semi-engaste de 30% de redistribuição. Tá? E no nosso último caso, na nossa quarta estrutura aqui, nós temos uma viga que ela está rotulada em seus apoios. Tá? Então vamos colocar aqui para processar essa estrutura. Vamos analisar agora aqui o pórtico unifilar. Antes eu esqueci de comentar, mas no nosso semi-engaste, na nossa ligação semi-rígida, ela está sendo aplicada aqui uma redistribuição de 15%. A outra ligação semi-rígida que eu apliquei na terceira estrutura, ela está aplicada com 30%, tá? Só para que a gente consiga analisar melhor essa estrutura e verificar essa redistribuição na redução do engaste para nós semi-rígidos, beleza? Então, aqui com 15%, então vamos lá. A primeira estrutura ela está com 0,17 de deslocamento, a segunda estrutura com 15% de redistribuição está com 0,19, a terceira estrutura com 30% de redistribuição está em 0,21, tá? E a última estrutura que ela está totalmente rotulada está com 0,38. E se nós analisarmos aqui, quanto mais rígida a nossa estrutura, ou seja, quanto mais engastada, digamos assim, a nossa estrutura, menor é o nosso deslocamento da viga, tá? Se nós analisarmos aqui os momentos fletores, nós vamos perceber que a viga que tem um engaste maior nos apoios, ela consequentemente tem um momento fletor maior. Então, por exemplo, na nossa viga 1, nós estamos aqui com momento negativo em 1219, com redistribuição de 15% diminui para 1139, com redistribuição de 30% diminuiu para 1043, com a viga rotulada vem a 0, tá? E se a gente parar para analisar, basicamente, em estruturas de concreto armado, uma viga ela nunca vai estar 100% rotulada. Por quê? O concreto armado ele é uma estrutura monolítica. Significa o quê? Que durante a concretagem eu tenho essa ligação entre viga e pilar, entre viga e seu apoio. Ou seja, eu tenho o mínimo que seja de momento negativo, eu tenho o mínimo que seja de uma rigidez nesse meu apoio. Então, teoricamente, ela não está apenas apoiada. Teoricamente, eu não tenho esse momento fletor chegando a 0, tá? Além de que eu preciso de armaduras mínimas. Ou seja, aqui como eu tenho, por exemplo, nessa minha viga que ela está rotulada, se eu pegar as armaduras dela aqui, eu tenho 2 barras de 8 na minha posição negativa.
O que acontece aqui? Por mais que no meu momento fletor diga que eu não tenho momentos negativos e que eu não precise de armadura negativa, essa minha armadura ela é construtiva, fazendo com que na vida real, em casos reais, da mesma forma que o concreto tem uma ligação nos seus apoios durante a concretagem, que é uma estrutura monolítica, as armaduras elas vão enrijecer os apoios pelo fato apenas dela ser construtiva e estar posicionadas aonde seria um momento negativo. Ou seja, por mais que no momento fletor está a zero, em casos reais, sim, ela tem uma rigidez mínima nesses apoios, beleza? Então, se nós pararmos para analisar a nossa estrutura que tem momentos negativos aqui, por mais que dê uma armadura mínima em relação à viga que está apenas rotulada, tá? Mas essa armadura, ela sim está funcionando para os momentos negativos. Por quê? Porque ela é uma estrutura rígida, tá? Quanto maior aumento a rigidez, significa que eu aumentei o engaste nos apoios, eu tenho um menor deslocamento, consequentemente eu tenho um momento positivo menor e momentos negativos maiores. A partir do momento que eu faço essa redistribuição de esforços, onde no nosso segundo caso eu tenho uma redistribuição de 15%, eu diminuo o momento negativo, aumento o momento positivo e, consequentemente, o meu deslocamento também aumenta. Da mesma forma, no caso 3, onde nós temos a redistribuição de 30%, nós temos uma redução no momento negativo da nossa viga, aumenta-se o momento positivo e, consequentemente, o deslocamento também aumenta nesse caso. Da mesma forma, no nosso caso 4, onde a minha viga está totalmente rotulada, eu não tenho momento negativo, apenas momento positivo e, consequentemente, o deslocamento aumenta ainda mais, tá? Então, agora nós vamos entrar numa parte da aula onde nós vamos definir os critérios para que nós possamos escolher o tipo de vinculação para cada apoio. Se nós vamos engastar essa viga, se nós vamos aplicar um nó semirrígido nessa viga ou se nós vamos rotular essa viga, beleza? E para iniciar, quando que eu devo engastar uma viga? E por padrão, igual eu comentei antes, o EBR que lança as vigas com as vinculações engastadas. Então, quando eu quero aplicar um nó semirrígido ou uma rotulação, eu devo informar isso ao software, porque ele já lança as vigas todas engastadas. Esse tipo de vinculação, o engaste em si, ele garante que não há rotação de apoio. Ou seja, a minha estrutura nos apoios ela está rígida, ela está transferindo os momentos fletores diretamente para os apoios, seja eles os pilares ou também outras vigas, tá? Mas o engaste garante que eu não tenha essa rotação. Então, se nós pararmos para pensar, eu transfiro todos os momentos da minha viga para os apoios, transfiro para os pilares, porque a minha estrutura ela é rígida. E em que momento que eu vou deixar a minha viga engastada? Então, agora eu vou pontuar com vocês 4 casos onde nós deixamos as nossas vigas engastadas, tá? E um deles é quando as vigas elas têm um deslocamento excessivo, igual nós vimos antes nos modelos, quando eu tenho um engaste, o meu deslocamento diminui, ou seja, se eu tenho um deslocamento excessivo na minha viga e ela não estiver engastada, a partir do momento que eu aplicar o engaste nos seus apoios, esse deslocamento tende a diminuir, tá? Um outro caso para que nós aplique a vinculação de engaste nas nossas vigas é quando não só a viga está deslocando, mas sim a estrutura como um todo. Porque quanto mais rígida for a nossa estrutura, menos deslocável ela vai ser em relação às ações verticais e em relação às ações horizontais, tá? E em outro caso também que nós aplicamos o engaste em vigas são em estruturas em balanço, tá? É impossível você fazer uma estrutura em balanço sem ter um engastamento, sem essa estrutura ser rígida. Ou seja, se eu tenho um balanço, automaticamente eu vou ter que enrijecer essa estrutura, automaticamente eu vou ter que ter esse balanço engastado no meu apoio, tá? Por quê? Esse comportamento do balanço, ele tende a ter um deslocamento de ponta. E esse é o comportamento real das estruturas, pelo fato de existir a gravidade. E a partir do momento que eu aplico uma vinculação que não seja o engaste em estruturas em balanço,
eu estou aplicando uma vinculação que não é condizente à realidade. E infelizmente, se você aplicar uma rotulação numa viga em balanço, ela vai cair, tá? Porque os esforços, em casos reais, pedem que seja um engaste, beleza? Um outro caso, para que nós aplique o engaste em vigas, são em vigas que estão suportando pilares, ou seja, geralmente isso acontece em níveis de transição, tá? Onde eu tenho dois pilares, eu tenho uma viga e eu tenho um pilar nascendo dessa viga. Essa minha viga que está suportando o pilar que está nascendo para o pavimento superior, ela automaticamente ela tem que ser engastada nos seus apoios. Porque senão, como eu tenho uma carga axial aplicada geralmente no meio dessa minha viga, eu vou ter um deslocamento excessivo. A partir disso, para diminuir esse deslocamento, eu preciso aplicar uma vinculação de engaste nos seus apoios para que esse deslocamento diminua, beleza? E quando que eu devo aplicar um nó semi-rígido? Um nó semi-rígido, igual nós vimos no exemplo anterior, ele é uma redistribuição dos momentos fletores, tá? De momento negativo para momento positivo. E, basicamente, no software isso já está configurado a 15%. E o que diz a 6118 em relação a isso? Em seu item 14.6.4.3, onde fala sobre os limites para a redistribuição de momentos, define que o coeficiente de redistribuição ele deve ser designado observando a deslocabilidade da estrutura, o que pode ser feito em relação ao coeficiente γz. Ou seja, se a nossa estrutura ela for considerada como de nós fixos, ou seja, quando o nosso γz ele é menor ou igual a 1.1, é possível adotar uma redistribuição de até 25%. Eu posso aplicar nó semi-rígido também quando eu tenho momentos fletores muito altos na minha menor direção do meu pilar. Por quê? A rigidez dos meus apoios faz com que eu faça a redistribuição dos momentos para os apoios, ou seja, faça a redistribuição das vigas para os pilares. E quanto maior for essa redistribuição dos momentos para os pilares, eu vou ter maior momento fletor no meu pilar, consequentemente ele vai ter uma tendência de rotação, fazendo com que a minha taxa de armadura aumente. Nesse caso, a aplicação de nós semi-rígidos nos apoios faz com que diminua os momentos fletores que estão chegando nos meus pilares, fazendo com que diminua a tendência de rotação dos meus pilares, fazendo com que diminua também minha taxa de aço, beleza? Então, é um dos outros casos que a gente utiliza também os nós semi-rígidos. Claro, quanto maior a porcentagem de redistribuição dos momentos negativos, maior também vai ser o deslocamento da viga em questão no qual está sendo aplicada essa vinculação. Agora a gente entra em relação às rótulas, em relação à rotulação de vigas. Quando rotular uma viga? E nesse caso aqui a gente tem que ter muito cuidado, da mesma forma que eu falei antes, que em relação a balanços, em relação a lajes em balanço também, não se utiliza a rotulação. Eu sempre tenho que ter a minha estrutura engastada. Então, em balanços, não se utiliza a rótula, apenas engaste, beleza? Mas, Luiz, quando que eu utilizo nós rotulados? Quando eu utilizo um nó rotulado, eu estou fazendo essa redistribuição de momentos fletores, no qual eu não tenho momento negativo, ou seja, eu estou diminuindo a rigidez da minha estrutura, fazendo com que eu não transfira essa rotulação da viga para o meu pilar. E aqui que nós temos que tomar muito cuidado. Existem casos em que vigas podem ser rotuladas, que é quando eu tenho, por exemplo, duas vigas apoiadas em pilares e eu tenho uma viga entre elas onde elas estão apenas de apoio, que eu não tenho pilares. Nesse caso eu posso aplicar a rotulação, porque nesse caso eu não quero aplicar torção na minha viga. E como ela está ali apenas para apoio ou apenas para travamento lateral das vigas, eu posso aplicar uma rotulação. Então, nesse exemplo aqui, igual eu comentei antes, são as duas vigas. Nós temos essa viga aqui travando esse deslocamento lateral. Essa viga ela pode ser, sim, rotulada, de modo que eu não transfira esses momentos torsores para as vigas de apoio. E nesse caso, eu vou ter apenas uma carga axial nas vigas, que é apenas o peso próprio dessa viga, ou o peso que vai estar acima delas, tá? Em relação à rotulação, para cada caso é um caso,
A gente precisa analisar cada projeto para aplicar a rotulação. Não existem muitos parâmetros que a gente possa utilizar, que possa ser utilizada a rotulação. A única coisa que nós temos que levar em consideração é que a rotulação ela deixa de transferir momentos fletores para o pilar, fazendo com que eu diminua a rigidez. Ou seja, diminuindo a rigidez da minha estrutura, eu aumento a deslocabilidade, fazendo com que a minha estrutura ela seja mais deslocável em relação às outras vinculações. Se você tem mais alguma dúvida em relação às vinculações da estrutura, deixe aqui embaixo nos comentários que num próximo vídeo eu estarei respondendo vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva nesse canal, deixe seu like, acompanhe também nas redes sociais. Se você ainda não participa do nosso grupo no Telegram, o link de acesso está aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.